Me diz uma coisa, quantas vezes você deixou de expressar sua opinião com medo de julgamentos? Quantas vezes você disse tanto faz quando já tinha uma preferência clara? Eu só consegui alcançar os meus sonhos quando eu parei de me importar com a opinião dos outros, quando eu segui em frente mesmo quando as pessoas riam de mim ou falavam nas minhas costas. Nos próximos 30 dias você também pode quebrar esse padrão que provavelmente começou lá na tua infância. Eu vou te mostrar um processo simples que eu uso comigo mesmo, que pode te ajudar a aumentar o teu nível de confiança sem depender da aprovação dos outros. Agora vamos começar pela raiz do problema. Por que essa necessidade de aprovação dos outros? Isso começa desde a nossa infância. Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, eu entrei na escola e eu já recebia bullying no primeiro dia de aula dos meus colegas daquele ambiente. Na primeira semana, talvez na segunda, já tinha punições dos professores, ou era agenda ou era castigo. Quando eu chegava em casa, meus pais me criticavam, porque eu tinha que ficar quietinho, porque eu tinha que estudar, porque eu não poderia incomodar os professores. E assim, no meu ambiente, eu recebia críticas, julgamentos, certo? De várias pessoas, e pessoas importantes, pais, professores, colegas. E isso vai criando um trauma na infância. Os medos começam a surgir a partir daí. Então a gente começa a trabalhar para agradar os outros, agradar o colega, agradar o professor, agradar os pais. E quando a gente não consegue, a gente é punido. E aí a gente começa a se culpar. Então esse processo é exatamente o que a gente faz na vida adulta. É um processo inconsciente. Então, quando a gente quer fazer algo e alguém diz que isso não é bom, isso não se faz, a gente volta para nós de maneira automática e já muda aquilo. Então a gente tinha vontade, muitas vezes, de começar a empreender, mas porque os nossos pais disseram que faculdade é muito importante, empreender não é para você, a gente vai lá e começa a fazer uma faculdade. Então eu mesmo, quando falei aos 20 anos que ia começar a empreender, o que minha mãe e meu pai disseram? Olha, Endrigo, a vida de empresário é complicada, eles não dormem de noite, não é uma vida boa, não precisa de tanto dinheiro assim. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão, começar o meu próprio negócio, essa foi a minha decisão. Eu já fui contra eles naquele momento. E o que aconteceu? O Endrigo, ele é rebelde, o Endrigo, ele não escuta a gente. E por um tempo eu precisei lidar com aquilo, com essa crítica deles, dos meus pais. Então, quantas críticas de pessoas que a gente considera que estão ao nosso redor a gente escuta hoje? E isso é muito importante ter essa consciência, porque isso afeta os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. E isso desestrutura quem a gente é de verdade por dentro. Você acaba escolhendo viver a vida dos outros e não a vida nos seus próprios termos. Você se torna uma pessoa previsível. E aí você escolhe uma profissão, muitas vezes, que não está alinhada com o seu propósito, ou que não vai te levar até o objetivo que você tem. Se você tem um grande sonho, você precisa pagar um grande preço. E muitas vezes nessa etapa da jornada, pessoas ao seu redor vão rir de você. Nossa, olha o sonho dessa pessoa, só pode estar louco. Eles vão apontando, eles vão rindo. Se eles não falam para você, eles vão falar para os outros amigos ou para as outras pessoas ao seu redor. Mas você vai perceber isso. Porque todo mundo que tem um grande sonho acaba, por um momento, começando do zero e se tornando, muitas vezes, digamos assim, uma pessoa aonde outras pessoas olham para ti e não te percebem capaz de alcançar aquele sonho. Parece que aquele sonho muito audacioso.
Tipo aquela viagem, parece, pô, esse cara aqui tá viajando na maionese, olha só quem ele pensa que é, chega nesse nível de jogo. Só que se você tiver essa coragem de enfrentar esse julgamento, essas críticas, quando as pessoas riem de você e você continua em frente, você pelo menos tem uma chance de chegar lá, de alcançar seu sonho. Não é garantia, mas você tem uma chance. Se você escuta os outros, se acolhe, fica com medo e diz, tanto faz, eu vou fazer o que meu pai, o que minha mãe querem, aí você pode ter certeza que dificilmente você vai alcançar o seu grande sonho. Agora eu quero te falar do método de 30 dias para romper esse ciclo. Você vai ter 4 semanas. Na primeira semana, eu quero que você tenha consciência brutal sobre a opinião externa, o que os outros estão dizendo, inclusive as pessoas próximas a você. E você se pergunte, quem eu estou tentando agradar e por quê? E anote. Essa é a primeira fase, a fase importantíssima, onde você precisa tornar tudo isso consciente. Porque se você não tiver consciente, você não consegue avançar para a próxima fase. Então a consciência sobre o que está acontecendo ao seu redor é muito importante. Então você precisa estar prestando muito atenção, respirando e escutando e visualizando, prestando de fato atenção àquilo e fazendo essas perguntas para você mesmo. Na segunda semana, você precisa pensar nas escolhas intencionais. Então, quando você pensa na comida que você vai comer, na roupa, você tem que pensar e tomar essas pequenas decisões por você. Que roupa que eu quero usar hoje para ir para o meu trabalho? Ou para ir para o shopping, para ir para o cinema? Qual é a roupa que eu me sinto confortável para isso? Não a roupa que o ambiente ou as outras pessoas vão te aceitar. É claro que quando a gente trabalha, talvez em algum ambiente, por exemplo, bancário, algum ambiente que precisa usar muitas vezes uma roupa mais social, você vai precisar se enquadrar àquele ambiente. Mas você vai ter momentos onde você tem o poder de escolha. Então pense nisso. Quais são os momentos que você tem o poder de escolha? E o outro ponto, você não precisa dizer sim a todo momento para todo mundo. É claro que muitas vezes você vai dizer sim, porque também você quer agradar a outra pessoa, ao seu companheiro ou companheira. Agora, aprender a dizer não é fundamental, porque a primeira pessoa que precisa ser a prioridade da sua vida é você mesmo. Se você está bem contigo, você pode ser uma boa pessoa com outros. Agora, se você não está bem contigo mesmo, se você abdica de algo, se você diz sim para algo que você gostaria de dizer não, aí você desestrutura a sua conexão. Você foge do que você está querendo, das suas necessidades. E isso é algo muito sério. Num primeiro momento, mas tanto faz, tá tudo bem. Mas você vai se matando ao longo da trajetória, ao longo do caminho. Então entenda que aprender a dizer não é muito importante. Aprender a fazer as escolhas para sanar as suas próprias necessidades também. Você é a prioridade, você é o número 1. Na terceira semana, comece a fazer uma exposição controlada ao julgamento. Comece a dar a sua opinião para alguma pessoa próxima ou para algum grupo de pessoas, mesmo quando essas pessoas são contra a sua opinião. E perceba como que você se sente. E aí você vai se perguntar, e se essa pessoa tiver a pior opinião possível sobre mim, qual é o real impacto na minha vida? E aí entender que muitas vezes a opinião de um não quer dizer que seja a mesma opinião do outro. E a gente poder entender essas diferenças e se sentir bem com a nossa opinião, com o nosso ponto de vista, é muito importante. E é claro que, neste processo, você pode também mudar de ideia. Então, daqui a pouco você tem uma opinião e você percebe
ao seu redor, que as outras pessoas têm uma opinião diferente, que faz mais sentido do que a sua opinião naquele momento. E aí você consegue avaliar de maneira consciente isso, analisar e daqui a pouco fazer essa mudança de opinião, de postura. Porque isso também é importante. Isso demonstra que você também é humilde para ouvir a opinião dos outros e se fizer sentido para você também, você pode mudar de ideia e mudar a sua decisão, a sua opinião sobre algo. E na quarta semana, você declara para todo mundo que esse é você. É desse jeito, é com esses pontos fortes, é com esses defeitos que você tem. Você faz o seu melhor, você traz a sua verdade. Você é uma pessoa autêntica. E aí você vai se cercar de pessoas que compartilham dos mesmos valores, que olham para você mesmo com os seus defeitos e te aceitam. Podem até te orientar, te dizer, olha, eu acho que dessa forma que você age não é a melhor forma. Tenta pensar em agir desta outra forma. E aí você vai avaliar essa situação e pode também, nesse sentido, dizer assim, realmente, eu posso melhorar nesse aspecto. E você vai melhorando. Mas em nenhuma fase da vida você vai ser 100% perfeito. E as pessoas que estão ao seu redor, ou elas aceitam você como você é, ou elas pulam fora. E tá tudo bem. Por quê? A gente não pode se esforçar num nível demasiado ao ponto da gente perder a nossa essência para agradar os outros. Então a gente precisa atrair os nossos semelhantes porque a gente tem valores muito bem compartilhados, a gente acredita nas mesmas coisas. Quando não existe valores e crenças alinhadas, é muito difícil as coisas funcionarem, as pessoas conseguirem trabalharem juntas. Agora pense a recompensa, depois de tudo isso, de viver por você mesmo. Aquela paz de espírito, aquela clareza na hora de empreender, de amar alguém, de seguir em frente mesmo com um desafio, de voltar atrás numa decisão que você tomou e mudar o caminho. Aquela confiança genuína de fato de que você está sendo realmente quem você veio para ser nesse mundo. Você vai atrair naturalmente as pessoas, os negócios e tudo que for para ser seu nesse mundo, nesse contexto. Então, não precisa aquele esforço, sabe? Você vai naturalmente atrair as oportunidades ao seu redor. Agora me responde uma coisa. Quantas oportunidades você deixou passar por medo do que as outras pessoas iriam pensar? Me responde aqui nos comentários. E se essa pergunta realmente te marcou, eu quero te indicar um vídeo que eu gravei aqui no meu canal, no final desse material aqui, onde eu falo sobre 5 momentos dolorosos que todo cara de sucesso já passou. Então clique e assista. Nele eu compartilho experiências minhas reais, que jamais fizeram eu desistir, mesmo em momentos muito desafiadores. Talvez você já tenha passado ou vai passar.